Pedir a graça do Senhor para que Ele possa ministrar com a sua palavra no nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos agora, Senhor, em concordância para receber da Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nosso coração e encontrar, Senhor, um terreno fértil e poder, Senhor, germinar, Senhor, no nosso dia a dia de comunhão contigo. Que a Tua palavra, Senhor, possa realmente iluminar os olhos do nosso entendimento, nos dar sabedoria, discernimento, nos revelar a verdade do Teu reino, os Teus desígnios, os Teus propósitos para as nossas vidas, e gerar fé em nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra hoje, Senhor, possa revelar a verdade da vitória completa de Cristo na cruz e na Sua ressurreição. Que hoje possamos compreender a verdadeira Páscoa, aquilo que realmente o Senhor estabeleceu para poder tirar nossas vidas da escravidão, do Egito, do mundo, de Satanás, da carne, e nos levar, Senhor, à terra prometida, a entrar no reino, a ser filhos do Senhor, cidadão celestial, para que possamos viver realmente, Senhor, em vitória contra as forças do inimigo. Que venha ser rompido hoje todo e qualquer pensamento, Senhor, estrutura mental que veio como engano para roubar a verdade que há na Páscoa, Senhor. Tudo aquilo que aprendemos desde a nossa infância, todo sofisma, todo engano, venha ser rompido. Que possamos glorificar, que possamos realmente glorificar, engrandecer e reconhecer, Senhor, o nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que todos os dias dá da sua própria vida para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos livrar da escravidão do pecado e nos levar a ter uma nova vida de ressurreição, uma nova vida, Senhor, uma nova vida. Nós te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, levante as suas mãos e declare: Pai, abre os olhos do meu entendimento, que eu venha reconhecer Jesus Cristo como verdadeiro Cordeiro Pascual. Em nome de Jesus, todo engano em minha mente, formado desde a minha infância, venha ser hoje destruído completamente. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira os meus pecados, venha ser entronizado como Senhor e como Rei. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda Ele, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, o único que tem que ser glorificado, não só em um dia, mas todos os dias da nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amados. Amém. Satanás, desde as eras, amados, desde muito tempo, ele tem tentado enganar como ele pode as pessoas e tudo aquilo que revela Cristo Jesus. Ele tem usado de todas as formas de engano para poder apagar da nossa memória a verdade sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando ele consegue fazer isso, quando ele consegue gerar um engano em nossa mente, quando ele consegue trazer um engano e estruturar esse engano em nossa mente, amados, nós realmente não podemos viver aquilo que Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele também tem usado pela sua graça, de uma unção poderosa para romper todas essas estruturas de engano que nós temos tido. Amém? Até como igreja, amados. Mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha romper, amém? Amados, nessa época de Páscoa, Satanás, ele tem um falso triunfo, e ele usa disso como engano, até no meio dos seus, daqueles que servem a ele, os próprios satanistas. E nessa época ele faz uma festa, e ele faz essa festa profana, para poder profanar o sacrifício de Cristo Jesus. Ele pega todos os seus súditos,
E ali ele pega um jovem de 33 anos, usando a figura de Jesus Cristo. Ele faz um ritual macabro. Escute, amados, isso acontece. Amém? Amém. E ali ele pendura esse homem na cruz e faz coisas terríveis com esse homem e o mata. E ele declara para todos, e todos levantam um grande grito, brado de vitória, de que ele venceu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Satanás diz que a vitória final sobre o Filho de Deus foi na cruz, e assim muitos estão sendo enganados, que servem a ele. E nisso, no mundo espiritual, ele libera demônios de engano e força, para poder gerar sobre todos, de alguma forma, o engano, para apagar a verdade do sacrifício de Cristo na cruz. Então ele sabe a seriedade. Mas eu quero ler uma palavra para você em Colossenses, no capítulo 2. Se você está com a Bíblia, abra rápido. Colossenses capítulo 2. Ele é mestre do engano, mas lá no coração dele, iníquo, ele sabe dessa verdade que nós vamos proclamar, amados. Ele é mestre do engano em falar mentiras, mas lá no profundo do coração iníquo dele, quando se faz memória pela palavra do Senhor, ele tem que reconhecer essa verdade. E quando essa verdade é proclamada, ele não tem como ir contra, porque é um fato realizado. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Aqui o apóstolo Paulo fala da vitória de Cristo na cruz do Calvário e a nossa vitória completa. Vamos ler? Todos acharam? E quando vós estavais mortos nos pecados, diga: eu estava morto no pecado. Amém. E na incircuncisão da vossa carne, Jesus, Deus Pai, vos vivificou, trouxe a vida, juntamente com Jesus Cristo, perdoando todas as nossas ofensas ou pecados. Versículo 14. Havendo riscado a cédula ou escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, pois éramos transgressores da lei, a qual de alguma maneira era contrária à nossa vida, trazia maldição, e atirou do meio de nós. Como? Cravando-a na cruz. Diga: todo o escrito de dívida, todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, todas as minhas transgressões foram cravadas em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Amém? Versículo 15. E Satanás tem que escutar isso, para trazer memória desse fato consumado, que não tem como revogar. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente a todos os demônios, espírito das trevas e o próprio Satanás, e dele triunfou em si mesmo na cruz do Calvário. Aleluia, glória aleluia, a Deus, aleluia, glória aleluia. a Deus. Satanás foi plenamente vencido, junto com todas as suas entidades das trevas, todos os seus demônios, toda a sua força, por mais que pareça ser poderosa, toda a sua maldade, tudo que ele gera nesse mundo que ainda não conhece a salvação em Cristo, tudo que ele traz de destruição, tudo que ele traz de morte, em Cristo, na cruz do Calvário, já foi vencido, já foi anulado, já foi cancelado. Tudo que era contra a vida de um homem que recebe Cristo como Senhor e Salvador, que tem a sua vida selada pelo Espírito Santo, que recebe a nova vida em Cristo Jesus, não há mais condenação contra as nossas vidas. Somos selados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Pascual, que tira todo o pecado de nossas vidas, que cancela o escrito de dívida e que nos faz filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. E Satanás e seus demônios não podem mais tocar em minha, na minha, na tua vida.
Ele pode tocar naqueles que ainda o servem direto ou indiretamente. Ele pode tocar naqueles que ainda o servem pelo pecado. Ele pode tocar naqueles que ainda acreditam nas suas mentiras. Mas para a igreja de Cristo Jesus, que realmente crê no Filho de Deus, que realmente serve e tem Ele como Senhor e como Salvador, esses que são lavados e remidos diariamente em santidade, esses que são levados dia a dia a viver uma vida em santidade, o diabo não pode mais tocar. Quantos estão me entendendo? Eu não estou sentindo você muito alegre, não. Dê um brado de vitória em Cristo Jesus. Dê um brado de vitória por Cristo Jesus. Dê um brado de vitória pela vitória em Cristo Jesus. Nem que seja no teu coração. Nem que seja no teu coração. Dê um brado de vitória. Porque os satanistas bradam uma vitória que não é real. Os satanistas gritam lá. Os satanistas festejam lá. Porque dizem que ele venceu Jesus. Mas é mentira dele. É mentira dele. Por mais que pareça ser uma força indestrutível, ele já foi vencido. Os maçons já foram vencidos. Os satanistas já foram vencidos. A nova era já foi vencida. Tudo que é das trevas já foi vencido na cruz do Calvário. E o Senhor vai levantar uma igreja que sabe a sua posição de vitória e vai resgatar esses que estão nas trevas e vai levá-los para a luz e vai resgatá-los do inferno e vai levá-los para o céu em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não vai acreditar nas mentiras do diabo. Abra lá em Números, capítulo 12. Vamos para a Páscoa. A verdadeira Páscoa. Diga assim, verdadeira Páscoa. Números não, perdão, amados. Êxodo. Sempre confundo com números, graças a Deus. Quem achou? Eu ainda não. Capítulo 12. Leia aí em cima o que está escrito. Antes do primeiro versículo. O que está escrito na sua Bíblia? Quem abriu? Diga a instituição da primeira Páscoa. Não existe outra Páscoa, amados. Não existe outra verdade. Essa é a verdade. Amém? A verdadeira Páscoa foi constituída por Deus Pai. Quando Ele libertou o povo do Egito, do cativeiro do Egito. Deus constituiu a Páscoa para que eles viessem ter como memória a todo momento que foi Deus que os libertou desse cativeiro. E na constituição da Páscoa revela a libertação de toda a humanidade do cativeiro do pecado, do cativeiro do mundo e do cativeiro das garras de Satanás. A Páscoa aqui, que é sombra da libertação completa de toda a humanidade, é Deus mesmo trazendo libertação ao homem de toda a sua prisão desde a queda do Éden, desde o momento em que ele desobedeceu a Deus, desde o momento em que ele caiu da posição de governo dada por Deus, desde o momento em que o homem começou a andar segundo a sua própria vontade, se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é simplesmente achar que sabe o que é certo e o que é errado, mas de forma humana, independente de Deus, separado de Deus, fazendo aquilo que pensa que é certo. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, o homem andando segundo a sua vontade, Satanás começou a governar e escravizá-lo de todas as formas, levando o homem à idolatria, a adorar deuses falsos, levando o homem a adorar a própria natureza, sendo que a natureza expressa a grandeza do próprio Deus. Satanás levou o homem a se enganar e andar nos desejos da sua carne, as paixões, as concupiscências. Satanás foi enredando, a ponto de Deus ter que destruir parte da grande humanidade, levantando só um homem, Noé, e depois disso vem a geração a partir de Noé, e de novo o homem começa a pecar de novo, começa a idolatrar de novo, começa a agir de novo em injustiça, e de novo o homem começa a ficar cada vez mais cativo. Eu não vou entrar na história da aliança com Abraão, mas chega um momento que Deus levanta um povo escolhido, mas ainda assim foram para a escravidão, e ficaram presos no Egito. Diga Egito. Nas mãos, nas garras de Faraó.
que Deus prepara a libertação do povo, levanta Moisés, um homem escolhido desde o ventre, para libertar esse povo desse cativeiro babilônico. Moisés aceita o chamado, Moisés se levanta e Deus o usa poderosamente. E Moisés, como nós sabemos a história, eu creio que a grande maioria de vocês já assistiu o filme Moisés. Quantos já assistiram? As 9 pragas e a 10ª praga, que vem o anjo da morte e mata todos os primogênitos do Egito. Mas a Páscoa em si, ela só foi constituída, estabelecida no momento em que o povo saiu do Egito, do cativeiro. Apesar de toda a vitória, até a 9ª praga, apesar de Deus ter mostrado o seu braço forte e poderoso, o povo não saiu, o povo não foi liberto. Deus trouxe grandes vitórias. Ali era uma luta espiritual, amados. Foram principados, foram potestades que estavam estabelecidas no Egito, que escravizaram o povo de Deus, que trazia desígnio de trevas, levantando o próprio faraó como símbolo do próprio Satanás. Tudo estava estruturado e Deus destruiu aquela estrutura até a 9ª praga. E só precisava vencer a última, a própria morte, para que viessem ser libertos, para ir para uma terra prometida, ao qual Deus já tinha dado como aliança. Amém? A Abraão. Então, no momento em que Deus estabelece a ceia, no momento em que Deus estabelece a Páscoa, que na verdade hoje é a constituição da própria ceia do Senhor, é alimentar-se do Cordeiro Pascual, é ter a vida de Cristo em nós revelada, ali eles vão sair do cativeiro. Eu tenho no meu coração, amados, já falei isso, que enquanto não foi estabelecida essa verdade diária em nossas vidas, por mais que venhamos ter vitória, por mais que venhamos ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, por mais que o Senhor haja com misericórdia e graça, por mais que venhamos ter muitas conquistas em nossa vida ou como igreja, se enquanto não foi estabelecido a ceia ou a Páscoa diária em nossas vidas, a memória constante do Cordeiro Pascual que se entregou como um sacrifício para nos libertar, enquanto não houver isso constituído entre a família, nós não seremos totalmente livres do cativeiro ao qual o homem e a igreja ainda vive. A própria natureza carnal, a própria prisão no curso do mundo e a própria escravidão, muitas vezes, de alguma forma, por demônios, por ações malignas. Quantos estão me entendendo? Se não for constituída essa verdade, eu tenho no meu coração que não somos plenamente livres. Quantos querem ser plenamente livres? Quantos querem realmente ser plenamente livres? Quantos querem sair de um sistema religioso, de vir só um momento, de ter só um momento na presença do Senhor e até sentir a sua presença, mas depois se vê preso em tantos sentimentos da própria natureza carnal, se vê nervoso, se vê agitado, se vê preocupado, se vê angustiado, se vê com desejo, se vê com ansiedade? Tudo isso é escravidão, meu amado, tudo isso é prisão. Se vê ainda nas mãos do inimigo, trazendo medo, trazendo temor, dizendo que ele é poderoso, dizendo que ele venceu na tua vida, dizendo algo que é uma mentira, meu amado. Quantos querem sair dessa escravidão? Quantos não querem mais ser escravo de nada, ao qual Cristo Jesus já venceu na cruz, já deu a vitória na cruz? Então você tem que se levantar a partir de hoje e crer naquilo que é ministrado, no que vai ser ministrado, e começar a se esforçar para estabelecer diariamente, principalmente em tua casa, essa verdade. Eles não foram libertos enquanto não foi constituída a Páscoa. Vocês conseguem entender isso? Grandes vitórias, grandes príncipes, principados, demônios foram vencidos, pragas tremendas que fez o povo do Egito estremecer, mas não saíram. Quantas vitórias Deus já nos deu, amado? Quantas vitórias Deus já moveu em nossas vidas, quantas bênçãos Deus já fez, quantas coisas Deus já fez em nossas vidas por sua graça e com o seu braço poderoso, porque confiamos nele, porque cremos em Cristo Jesus. Mas eu te pergunto, por que ainda somos tão aprisionados em tantas coisas, como por exemplo agora, sentindo opressão, sentindo peso, sentindo irritação, querendo ir embora, angustiado no coração muitas vezes, irritado, preocupado na casa, preocupado naquilo que está lá fora? Quantas vezes, meu amado, ainda estamos presos em nossa própria alma, ainda não lavada? Quantas vezes ainda queremos
fugir da presença de Deus, não nos entregar completamente ao Senhor, não servi-lo plenamente, não entregar corpo, alma, espírito, mente e coração plenamente ao Senhor, não entregar tudo que temos. Quantas vezes estamos tão presos em tudo isso, amados? Então é tempo de você começar a ter a alegria de ser liberto completamente em Cristo Jesus. É tempo de você começar a gozar de ser um homem livre pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aonde ele está, aonde ele habita, o Senhor flui com liberdade, e toda a atmosfera de trevas, e toda a força do inferno, e toda a opressão maligna é completamente rompida e destruída no poder do sangue e do Filho de Deus, do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a força do inferno que vem para oprimir as nossas vidas, porque você é livre pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do teu testemunho que você declara, você é livre. Nós vamos sair desta opressão, nós vamos sair deste ânimo dobre, nós vamos sair dessa dúvida, nós vamos sair de todos esses sentimentos que ainda nos aprisiona e não nos deixa nos entregar completamente ao Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória na sua cruz e ressurreição. Vamos ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Diga assim: tudo começa quando eu entrego a minha vida completamente a Cristo Jesus. Aqui começou a libertação deles, aqui começou os propósitos de Deus pleno para a vida deles. Primeiro dia, primeiro mês. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, diga sem mácula. Eis o Cordeiro de Deus, sem mácula, que tira o pecado do mundo. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Diga assim: todo o povo sacrificou o Cordeiro. Todos nós matamos Cristo na cruz do Calvário. Diga assim: todos nós sacrificamos o Cordeiro com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, com as nossas transgressões. Não só um homem, todo o povo que seria escolhido de Deus, todos nós que pela graça somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas também nós temos que ter consciência que com os nossos pecados, iniquidades e transgressões, nós o levamos à cruz do Calvário, nós o matamos na cruz do Calvário, nós o colocamos naquela cruz, nós participamos da sua morte com os nossos pecados, mas graças a Deus que não foi para condenação, mas foi para justificar, foi para pelo seu sangue perdoar, foi para expiar o pecado, foi para nos santificar pelo seu sangue, e por isso somos livres. Mas temos que saber que foram os nossos pecados que o levaram na cruz, para que nunca mais venhamos voltar a cometer os mesmos pecados que outrora levou ele para a cruz. Quantos estão entendendo? Versículo 7: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. Diga assim: o sangue tem que estar na porta do meu coração. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir esta porta, eu entrarei e com ele a Páscoa, a ceia, o Cordeiro. A porta é o nosso coração. Eis que estou à porta e bato com a mensagem do Evangelho, com a verdade do que Cristo fez desde o seu nascimento, morte na cruz e ressurreição, ascensão e glorificação, sua obra completa. Toda a verdade de Cristo revela a salvação nele mesmo. Se nós cremos em Jesus Cristo e abrimos o nosso coração, que é a porta de entrada para o nosso espírito, aonde voltamos a ter a vida de Deus, se abrimos o nosso coração crendo, o sangue do Cordeiro
sela o nosso coração, e a partir daí a morte não tem mais poder sobre a tua e a minha vida para entrar e nos matar e nos levar para o inferno, porque somos selados com vida eterna, e aquele que aceita Cristo, mesmo que morra, viverá, pois a vida eterna está nele, o seu espírito está ressuscitado com Cristo, e mesmo que a sua carne entre em repouso, o seu espírito entra na glória e continua vivo, e tem o gozo da salvação eterna e o encontro com o seu Rei, com o seu Senhor, com o seu Salvador. A morte não pode mais entrar em nós. Assim como o ladrão na cruz, que por um momento, no fim da sua vida, abriu o seu coração, reconhecendo Jesus Cristo como Messias, reconhecendo como Ele que podia salvá-lo, se reconhecendo como pecador, o seu coração abriu. Jesus declarou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos estão aqui, amados? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A sua porta do coração abriu. Jesus entrou com salvação e as portas dos céus foram abertas e Ele entrou para a vida eterna. Quantos estão me entendendo? Quando o teu coração é aberto, quando o teu coração é aberto pela pregação do Evangelho, pela verdade de Cristo Jesus, você é selado pelo sangue do Cordeiro. A semente do Espírito Santo, que é a palavra, penetra no teu espírito e te sela com vida eterna. E ali, a partir dali, amado, por mais que você passe tribulações, por mais que você passe problemas, por mais que você passe dificuldade, mas por crer em Cristo Jesus, por buscá-lo diariamente, Ele te preserva todos os dias, Ele te aperfeiçoa dia a dia pelo Espírito Santo, Ele te renova dia a dia, Ele te ensina dia a dia, Ele te discipula dia a dia, Ele te levanta dia a dia, até o aperfeiçoamento da tua vida chegar a uma plenitude, e não mais você cochear ou cair em laços do diabo, mas permanecer firme. Mas Ele em todo momento, desde o teu nascimento espiritual, Ele te preserva, se assim você permanece na presença dEle. Ele entrou na tua casa, Ele entrou no teu coração, passou pela porta do teu coração, Ele entrou no teu espírito, Ele gerou a vida, Ele tira o jugo da morte, Ele tira a depressão, a angústia e tudo que te aprisionava no pecado e também nas forças das trevas. Ele rompe essas fortalezas e te sela, porque Ele vem morar em você. Quantos estão me entendendo? Quantos querem abrir a porta do coração para o Senhor? Quantos querem abrir a porta do coração para o Senhor, amados? Eis que estou à porta e bato. Deus falou para Moisés falar para o povo: pega o sangue, passa nos umbrais, faz isso, entra para a tua casa e se alimenta do cordeiro, do pão asmo e das ervas amargas. Diga assim: Santa Ceia. Jesus Cristo falou: eu vou entrar na tua casa e vou cear contigo e você comigo. Eu vou me revelar a você e você vai viver em mim. Amém? No momento em que aquele povo estava se alimentando do Cordeiro Pascual, com garantia de que a morte não iria entrar, porque o selo do sangue estava ali nas suas portas, eles estavam recebendo a vida de Jesus Cristo, a vida eterna. Eles estavam tendo a vida de Deus. O Espírito de Cristo já começou a gerar neles a libertação e o poder para romper as trevas e sair da escravidão. Quando Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, entra em nós e o seu poder começa a fluir, e Ele começa a se revelar a nós, e Ele começa a nos alimentar com a sua própria vida, como pão, como carne, como um alimento pessoal, onde Ele mesmo falou: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer de mim, eu poder ressuscitá-lo no último dia. A vida de Cristo se revelando dentro de nós nos dá o poder, amados, para poder sair da escravidão das trevas. A única forma de você vencer o curso deste mundo, a única forma de você vencer a carne, a única forma de você vencer a opressão e a ação de Satanás contra a tua vida, a única forma é se Jesus Cristo todos os dias se revelar em teu coração, em teu espírito, se mostrar, se revelar pelo Espírito Santo a você, iluminar os olhos do teu e meu entendimento, começar todos os dias a nos alimentar da sua própria vida pela revelação da palavra, e todos os dias vamos recebendo poder e autoridade para romper aquilo que nos escraviza e nos escravizar.
Quantos estão me entendendo? Não é religião, amados. Não é um momento. Não é conhecimento mental. É a própria vida de Jesus Cristo nos alimentando e passamos a viver nele. Quantos estão me entendendo? Matem o cordeiro, comam entre a família, apliquem o sangue na porta, alimentem-se do pão asmo e alimentem-se das ervas amargas. Tudo isso é o que nós vamos fazer na ceia do Senhor, que está revelado pela ceia do Senhor. Se a gente ler 1 Coríntios no capítulo 12, a partir do versículo 24, nós vamos ver essa comemoração pascal. Nós vamos ver o alimento do cordeiro. Nós vamos ver o pão asmo, que é a santificação, o pão sem fermento, que somos nós como igreja de Cristo Jesus, sendo santificados. Quantos estão me entendendo? A própria vida do Senhor, o Espírito Santo, me purificando, me santificando, me renovando. Amém? Quando fazemos memória do sacrifício de Cristo na cruz, quando fazemos memória do seu corpo sendo moído e dilacerado, quando fazemos memória do que Ele passou por nós na cruz, pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, quando comemos das ervas amargas, o que significa as ervas amargas, amado? O povo, quando comia aquelas ervas amargas, era para trazer memória o tempo da escravidão. Diga, tempo da escravidão. Quando eles comiam aquilo que amargurava, que amargava na sua boca e entrava assim como um fel, eles na hora faziam memória do momento que estavam sendo chicoteados pelos egípcios, no momento que estavam fazendo tijolos, no momento em que estavam ali amassando, no momento que estavam comendo cebola, no momento que estavam sendo humilhados, mesmo sendo o povo de Deus. Eles faziam memória de tudo isso, e aí vinha uma alegria no seu coração. Nós não somos mais escravos, nós fazemos memória, nós nos recordamos, mas sabemos que o nosso Deus nos livrou dessa escravidão. Saímos dessa escravidão, somos livres, não sou mais preso na tristeza, não sou mais preso na angústia, não sou mais preso no pecado, não sou mais preso na depressão, não sou mais preso nos desejos da carne, não sou mais preso em nada que me escravizava das trevas. Eu sou livre pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Diga, eu não sou mais escravo. Se eu não fosse livre, amados, agora minha carne estaria muito agitada. Amém? Diga assim, eu sou livre pelo Espírito Santo. Diga, eu sou livre pelo Espírito Santo. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Então, quando nós pegamos do corpo de Cristo, nós temos que fazer memória do seu sacrifício. Tem que ter um gosto amargo em nosso coração, na nossa boca, do alto preço que Ele pagou por nós na cruz. Temos que saber que o próprio Filho de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem ruga, o Cordeiro sem culpa nenhuma, o Cordeiro Santo de Deus, que nenhum dolo achou em sua boca, Ele se fez em nosso lugar pecado, Ele assumiu a nossa culpa, Ele recebeu a sentença de toda a maldição em si, Ele recebeu todo o peso das nossas ações, para que a gente possa ser livre, para que a gente possa ser santificado, para que a gente possa ser liberto, para que a gente possa ser santificado, curado, liberto. Eu me lembro, eu me amargo, eu olho para mim mesmo, eu sondo o meu coração e peço para que o Espírito Santo mostre algo em mim. Eu examino a mim mesmo, examinai cada um, e vejo se há algo em mim da velha natureza ainda ativa, e vejo se há algo em mim do pecado, e vejo se há algo em mim que é enfermidade, e vejo se há algo em mim que é angústia, que é depressão, que é medo, que é raiva, que é ódio. O que houver em mim, eu vou lembrar que Jesus Cristo já levou na cruz sobre ele. E nesse momento que eu me recordo e me arrependo,
O sangue do Cordeiro me lava completamente, e eu sou plenamente justificado, eu sou purificado. As minhas iniquidades que eu me arrependi reconhecendo esse sacrifício são lavadas diante do Pai. Eu sou justificado. Os pecados, iniquidades e transgressões genuinamente arrependidos, eles são lavados e esquecidos, lançados no mar do esquecimento. O meu passado é apagado, o livro meu é apagado com o sangue do Cordeiro de tudo que fiz, que tenho me arrependido. O espírito de dívida é cancelado, e o Senhor escreve meu nome no livro da vida. Libera um pouco mais o seu espírito em meu coração, um fluir maior, e eu me levanto com o poder da ressurreição do Senhor, e eu sou capacitado para não mais cometer os mesmos pecados, as mesmas falhas, viver na mesma fraqueza, viver na angústia, na preocupação, no medo. Não todos os dias. Se eu todos os dias comemorar a Páscoa, diga assim: a Páscoa não é anual, é vida, é Cristo revelado em nós, o Cordeiro Pascual. Se a Páscoa, o símbolo é o coelho e os ovos, então existe um símbolo. Diga: existe um símbolo. Como ele é mentiroso, então eu esqueço ele e vou para o verdadeiro símbolo, que é Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual, morrendo por mim na cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. E eu te pergunto: quantas vezes nós fazemos memória do sacrifício de Cristo, amados? Uma vez por ano? Quantas vezes nós temos que nos arrepender daquilo que levou Cristo à cruz? Uma vez por ano? Quantas vezes eu tenho que lembrar da vitória completa de Cristo na cruz? Uma vez por ano? Diga: não. Todos os dias, todo momento, se necessário. Apocalipse diz: e eles o venceram, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, todos os dias, você coberto pelo sangue, sendo santificado dia a dia, porque faz memória do sacrifício e se arrepende de tudo aquilo que ainda há em você, porque você é lavado pelo sangue, você tem a palavra sendo revelada no teu coração. Tudo que vier do diabo, tudo que vier de engano, tudo que vier de desejo da carne, você abre a tua boca e diz: não, não, eu testemunho que eu em Cristo sou vitorioso. Ele já me deu essa vitória na cruz. Satanás, carne, eu te mato na cruz, eu te cancelo, eu te esmurro, mas você não vai me dominar. Lascívia, desejo, depressão, opressão, você não vai me dominar. Eu te esmurro, eu te mato na cruz, eu faço você morrer. Corpo do pecado, eu declaro que você foi destruído na cruz do Calvário e foi sepultado de uma vez por todas. Satanás, eu declaro para você e teus demônios que têm me oprimido, deprimido e agido contra a minha vida com mentiras, lançando seta em minha mente, que você já foi derrotado pelo sangue do Cordeiro. Com todos os teus demônios da mentira, eu te repreendo, eu te amarro, eu te ato e te expulso no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nesse momento, amados, o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição, o poder do reino de Deus com seus anjos, com seus guerreiros, começam a atuar ao teu favor, e você vê as coisas acontecendo, e você vê o céu se abrindo, e você vê o Senhor com o seu favor movendo sobre você em toda situação. Quantos querem ser livres? Quantos querem ser livres de uma vez por todas do Egito? Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia. Ao Cordeiro, amém? Coloque-se de pé, amados. Depois Deus falou para Moisés: prepare esse povo, fala para que eles rapidamente, depois que tomarem, fizerem a Páscoa, cinjam os seus pés, calcem os sapatos, coloquem o cinturão, peguem um cajado na mão e saiam livres para poder ir para herdar a terra prometida. Quantos querem ser livres? O revestimento das armaduras, uma das peças, é o sapato do Evangelho da Paz. O Senhor estava falando para eles: a partir de agora,
Vocês têm que se levantar como minha testemunha e me adorar, mesmo no deserto, e me colocar, entronizar na terra em que eu dei para vocês, como Senhor absoluto da vida de vocês. Quando nós somos vitoriosos em Cristo, amado, nós começamos a ser testemunhas de Cristo aonde nós vamos. Nós começamos a ser sal, nós começamos a ser luz, nós começamos a testemunhar com a nossa vida, atos, palavras, ações, que somos um filho de Deus. Nós estamos calçados com o Evangelho da paz, nós estamos andando como uma nova criatura em Cristo. As nossas palavras são de vida e não de morte, são de bênção e não de maldição. Rejeitamos aquilo que é contrário à verdade do reino, começamos a realmente testemunhar a nossa fé genuína. Se perguntarem por que você serve a Cristo, talvez você até não saiba explicar, mas você vai ter certeza: Ele morreu por mim, pecador, na cruz do Calvário, para que eu venha ser salvo, para que eu venha ser liberto e venha ter vida eterna. É isso que eu sei, e se você também quer, aceite-o. Mas se você tiver mais palavras, fale. Mas você tem que ser testemunha, calçar e sair com cinturão. É você começar a andar segundo a verdade que Deus começa a revelar para você, amados. Não resista aquilo que Deus tem falado com você pela sua palavra, pessoalmente. Não resista aquilo que o Senhor tem profetizado em tua vida. Não resista à verdade da própria palavra quando você lê. Não venhamos ser como o povo no próprio deserto, que não creu na promessa de Deus e por isso não herdaram. Mas seja aquele que crê e começa a pôr em prática um pouquinho que aprende. Quantos estão me entendendo? Não ser movido pela emoção, pela alma, por um momento, por uma paixão, não, mas ser movido pela verdade da palavra, pela verdade do que o Senhor diz, pela verdade do que Ele prometeu, pela verdade do que Ele falou. Mesmo que eu não sinto, mesmo que minha alma está agitada, mesmo que a minha mente venha um monte de pensamentos contrários, Senhor, eu vou cingir a minha cintura com a verdade do Teu Espírito, da Tua palavra, e vou crer até o fim. E eu creio que a maioria de vocês está aqui porque você creu, mesmo com pouca fé e pouca força, e isso te alicerçou, e você veio e está aqui hoje. Caso contrário, as tuas emoções na carne não traria você aqui, amado. O homem natural na carne não vem na presença do Senhor, não congrega, não tem desejo. Observe, quando você está debaixo de opressão da carne mesmo, você não tem força. Mas quando o Espírito Santo move em você, revela a verdade, se fortalece, você ganha força, você sente ânimo, e você se levanta, e você anda e caminha. Sim ou não? Então sejam cingidos com essa verdade. O cajado na mão significa a autoridade que Deus te deu em Cristo Jesus. Você tem autoridade, amado. A tua palavra não é de mero homem, a tua palavra não é de mera mulher. Você tem autoridade pelo Espírito Santo para que aquilo que falar comece a gerar, comece a ter vida. Aquilo que você orar, Deus começa a responder por sua graça e méritos de Cristo. Aquilo que você declara, você tem autoridade. Jesus falou: eis que vos dou autoridade. E também significa a medida de estatura de varão perfeito. A autoridade vem quanto mais Jesus Cristo revela no teu coração Ele mesmo, e você começa a confiar nele. Você vai sendo formado pelo Espírito Santo, pela verdade de Cristo. Estatura de varão perfeito, mulher perfeita, que crê, que ama a família, que ama os filhos, que perdoa, que vive uma vida em santidade, que ora, que busca o Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? E aí você sai para a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vem aqui à frente, amados.